Olá, tudo bem? Aqui é Zé Luiz, mais uma vez, falando com vocês aí do SELEC, atendendo a mais um convite da Irmã Dora, que tão gentilmente nos confia temas da maior relevância. Hoje iremos falar sobre o capítulo 26 do livro Caminho, Verdade e Vida, obra de Emmanuel, ditada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Iremos falar sobre o capítulo 26, que tem como título Padecer. E Emmanuel começa as suas interpretações, seus pensamentos, através de um trecho do livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, onde ele fala: não temais nada do que hás de padecer. E nós começamos, juntamente com Emmanuel, esse texto, falando de situações comuns na vida de todos nós aqui na Terra, enquanto planeta de expiação e provas. Nós não podemos nos sentir surpreendidos em testemunhar a dor e a angústia das pessoas. Jesus, quando esteve aqui na Terra, uma das principais preocupações visivelmente notória diante das suas atividades era o fortalecimento dos seus discípulos, preparando-os para as situações adversas que eles já começariam a experimentar mesmo antes que ele partisse aqui da Terra. E com o seu retorno à pátria espiritual, essa situação de aflições, de expiações, iria tomar um vulto, uma dimensão muito maior. Então, há uma grande intenção por parte de Jesus fortalecer as fibras morais dos seus discípulos. Até porque, como diz Emmanuel nas linhas seguintes, o fenômeno da fé é algo ainda pouco comum entre aqueles que estão aqui na Terra, mesmo aqueles que pretendem seguir Jesus ou dizem que seguem Jesus. Porque fé é o pressuposto da confiança total, confiança plena, uma confiança cega em Deus. Já comentamos aqui em outras ocasiões que essa fé irrestrita, essa fé incondicional, ela é típica dos bebês, dos recém-nascidos. Haja vista que mesmo diante de um perigo mortal, a criança nos braços dos pais se mantém equilibrada, serena, tranquila, não consegue sentir medo algum, porque confia plenamente que seus pais irão protegê-la de todo o mal. E é dessa confiança que nós carecemos em nossas vidas. Confiança total e plena em Deus. Mas o que será padecer? Que definição nós poderemos dar para o termo padecimento? Sofrimento, sofrer. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira mensagem da instrução dos Espíritos, item 18, é uma mensagem do Espírito Lacordaire, e ele fala do bem sofrer e do mal sofrer. Então, ele fala que quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus,
certamente ele não falava de todos aqueles que estão sofrendo, porque ele começa a explicar, o irmão, ele começa a explicar que aqui na Terra todos, sem exceção, sofrem, ou seja, todos, sem exceção, padecem. Acontece que poucos sabem sofrer. Então, a questão não é só o sofrimento que dá o mérito para aquele que padece algum tipo de situação difícil, mas o saber aproveitar aquela situação, entender que aquele momento não é uma punição de Deus, não é o Criador castigando a sua criatura, é o Pai Maior permitindo que os seus filhos, as suas criaturas, possam evoluir, possam crescer. Então, quando nós nos vemos diante de uma situação complexa, uma situação que embaraçosa, que pode causar constrangimento, dor e aflição, devemos reconhecer naquela situação a mesma coisa que o aluno numa escola sente quando se depara com uma disciplina bem difícil. Lá está o aluno diante de uma matéria, de um assunto extremamente complicado. Naquele primeiro instante, enquanto o aluno não consegue entender bem o assunto, ele só enxerga obstáculo, ele só enxerga incômodo naquela situação. Ele não consegue entender, por exemplo, que está diante de uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Então, a mesma coisa acontece conosco. Diante de uma situação desafiadora, porque o Espiritismo propõe isso, ele propõe uma mudança de concepção, uma mudança de conceito, ao invés de imaginarmos um problema que nos sugere um obstáculo, uma barreira, um impedimento. Então, trocar o nome problema por desafio. O desafio, ele impulsiona, ele estimula, ele tem uma conotação positiva em torno dele. Então, por isso é mais saudável, é mais interessante falarmos de desafios, ao invés de falarmos de problemas. Pois bem, diante de um desafio, nós, logo no primeiro momento, imaginamos que estamos ameaçados do fracasso, que aquilo ali vai nos derrotar. É a primeira impressão que temos quando nos deparamos com uma situação muito complexa, uma situação muito difícil. E aí, com o passar do tempo e dando tempo para nossa mente processar aquela situação e tendo e fazendo uso da fé como ferramenta de trabalho, a criatura começa a imaginar e começa a perceber que aquela situação, pelo contrário, é favorecedora. Ela permite, ela oportuniza uma situação de enriquecimento, uma situação de grandeza espiritual. Por isso que Emmanuel fala que o fenômeno da fé é pouco comum entre nós. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ainda projeta naquilo que se depara na vida mais pela insegurança, mais pela dúvida do que pela fé. Existe uma outra interessante situação dentro do contexto de bem e mal sofrer, que Lacordaire aborda na sua mensagem,
é que muitas pessoas chamam de sofrimento contrariedades que são positivas em sua vida. Vamos dar um exemplo. Conhecemos de perto muitas pessoas que hoje agradecem as suas limitações físicas porque reconheceram nelas um freio para o ritmo que tinham anteriormente adotado para suas vidas. Então, enquanto muita gente imagina que não poder andar, não poder se mover, não poder enxergar, por exemplo, seja uma razão para ser amargurado, ser deprimido. Então, muita gente se surpreende diante de histórias, diante de exemplos de vida que passam para nós uma mensagem muito positiva, uma mensagem muito grandiosa do que Deus representa em nossas vidas. Temos inúmeras personalidades, personagens históricas, dentro e fora do Espiritismo, que são exemplos disso. Vamos falar de uma ou duas a título de exemplo, para exemplificar, para ilustrar os nossos argumentos. Então, a primeira imagem que nos vem à mente é a de Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, marcou a sua passagem aqui na Terra com o pseudônimo, né? Ele era conhecido pelo apelido de o Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça, até seus 9, 10 anos de idade, ele tinha total mobilidade, ele se deslocava normalmente, era uma criança fisicamente ativa, fisicamente bastante agitada e tal. Gostava de correr, de futebol, como toda criança. Então, ao entrar pela adolescência, após os seus 10 anos, Jerônimo começa a se ressentir de grandes e fortes dores nas articulações. Essas dores começaram a comprometer o movimento dos seus braços e de suas pernas. Começaram a ficar muito inchadas, começaram a dar sinais de uma doença degenerativa e de avanço implacável e rápido em sua vida. Então, Jerônimo começou a ter dificuldade em se deslocar, em se locomover. Essa dificuldade começou a aumentar e ele começou a não mais ter mobilidade nas pernas, andando de cadeira de rodas. Mais à frente, ele perde também o movimento dos seus braços e fica, então, preso a um leito, a uma cama. O que esperar de uma pessoa tetraplégica depois de mais ou menos 20 anos que ele estava nessa situação? Ele perde a visão, então ele passa também a ser cego, e ao longo de todo esse tempo ele começou a sofrer de uma angina, de uma doença do coração muito severa, provocando nele dores intensas, tremor muito forte no seu corpo, de tal forma que ele ele recebia um saco de areia de mais de 10 quilos que era colocado em seu peito, a fim de minimizar essas convulsões que ele possuía.
Não bastasse isso, ele também padecia de hemorragias intensas e frequentes. E é sobre uma delas que vamos falar daqui a pouco. Então, Jerônimo Mendonça, diante desse quadro, demonstra para nós que não há muita perspectiva, não há muito o que esperar de uma pessoa com tais limitações. Acontece que Jerônimo Mendonça, ele escreveu livros, inclusive muitos em parceria com Chico Xavier, do qual um grande amigo, e vamos falar também dessa participação de Chico Xavier junto a Jerônimo. Fundou vários centros pelo Brasil, gravou discos, na época os famosos long plays, que seriam discos grandes, com músicas encantadoras. Ele proferia palestras e fez palestras pelo Brasil todo, sempre deitado, por isso o nome Gigante Deitado, sempre deitado no seu leito, e percorreu o Brasil nessa situação. Então, para muitos, a situação dele era mais do que suficiente para justificar uma situação em que a pessoa ficaria presa no leito, triste, deprimida, se sentindo a última pessoa do mundo, uma pessoa infeliz, uma pessoa que só tem sofrimento na vida, sem futuro, sem perspectiva. E para ele não. Para Jerônimo Mendonça, era a oportunidade de demonstrar para as pessoas a grandeza de Deus e testemunhar como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Sobre o episódio das hemorragias, uma delas foi tão grande, tão intensa, que Jerônimo suplicou a presença de Chico, porque ele já se sentia se despedindo da matéria. Chico, quando chega, sorri, percebe a situação e aplica um passe em Jerônimo. E Jerônimo depois fala que durante o passe, ele sentiu uma energia tão grande que era semelhante a uma poderosa descarga elétrica em seu corpo. E a hemorragia, então, em alguns minutos, foi estancada. E Chico testemunha uma situação e fala: amigo, se dirigindo a Jerônimo, amigo, procure ser mais leve, não fique preocupado com as situações que você vai passar ou tem passado. Se concentre na alegria, se concentre naquilo que você pode e deve fazer. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para testemunhar a alegria. A partir daquele momento, o Jerônimo fala em um texto autobiográfico que ele parou de reclamar, parou de se sentir limitado. Foi uma modificação muito intensa na sua apreciação em relação à sua vida, a própria vida que ele estava levando. Então Jerônimo Mendonça nos dá esse exemplo, um exemplo marcante de que uma limitação tão severa, tão grande, não impedia de que ele se tornasse útil, não impedia que ele se tornasse feliz. Há uma outra ocasião em que um rico empresário de São Paulo vai até Minas, sob sugestão de sua irmã, à procura de Jerônimo. Então Jerônimo, ele em casa muitas vezes recebia seus amigos, recebia as pessoas, e com alegria, com festa mesmo. Então esse empresário estava procurando Jerônimo
para desabafar, porque se sentia muito triste, muito derrotado, estava cheio de problemas. Então, quando ele chega na casa de Jerônimo, ele escuta sorrisos largos, intensos, vindos do quintal de Jerônimo. Naquela ocasião, Jerônimo estava tendo convidados, estava tendo ali uma confraternização de pessoas que faziam parte de um dos centros que ele orientava. E ele era muito, mas muito bem-humorado. Ria, sorria, contava piadas. Era interessante demais o humor de Jerônimo. Então esse empresário se aproxima de Jerônimo e fala: é esse aí que vai me dar conselhos, que vai me dar orientação no meu sofrimento? E Jerônimo se surpreende com essa abordagem, porque ele vê no empresário uma aproximação muito agressiva, muito hostil. Então Jerônimo quebra essa hostilidade do empresário, sorrindo e perguntando o que será que ele teria perdido. Será que o que ele perdeu é mais do que Jerônimo não tinha? E aí o empresário se desperta. Ele, naquele momento, tem um choque de realidade e percebe que a sua queixa, a sua lamentação é muitíssimo inferior àquilo que poderia ser proferida por Jerônimo. Então ele reconhece que a sua situação era até privilegiada, já que ele possuía ainda a saúde física, ele possuía ainda tempo e oportunidades, inteligência para trabalhar, já que ele se queixava que sofreu um golpe do sócio e da família, e todo o dinheiro que ele possuía foi desviado, foi roubado pelas pessoas que ele mais confiava, tal. Então, mas todo esse prejuízo elencado pelo empresário não chegava, não se aproximava daquilo que Jerônimo estava passando, estava sentindo na sua vida. Tanto que uma vez um repórter se aproxima de Jerônimo e pergunta para ele o que ele mais desejava na vida, naquele momento. Se ele pudesse pedir algo para que ele pudesse se sentir um pouco mais feliz, o que ele pediria? Então ele falou que pediria a Deus a possibilidade de se virar na cama sozinho, porque ele é totalmente dependente dos outros para se mover, para tomar um copo d'água, para realizar suas refeições, para realizar sua higiene pessoal. Então tudo isso era de dependência completa dos outros. Então veja mesmo, enquanto muitos de nós reclamamos porque não deu para comprar aquela roupa bonita lá que eu vi no shopping, enquanto eu estou reclamando da comida que de novo se repete de um dia para o outro, o almoço foi igual ao almoço de ontem, que nossos pais guardaram na geladeira, é o mesmo prato, mesmo cardápio de um dia para o outro. Muita gente não tem o que vestir, muita gente não tem o que comer, passa fome, morre de fome. Milhões de crianças morrem todos os anos pelo mundo vítima da desnutrição, morrem de fome. É um absurdo num planeta com tanta gente boa e com tanto recurso e ainda existir situações como essa, de uma criança antes de 1 ano de idade falecer, desencarnar por conta de que não tem comida, não tem alimento. É um absurdo. Então, quando nós observamos isso, vamos perceber que somos agraciados por Deus por situações muito, mas muito
vantajosas e nós temos privilégios, nós temos que reconhecer isso. Nós que falamos, que enxergamos, que trabalhamos, nós que temos a autonomia de tomar banho, tomar água, de fazer nossa refeição sozinhos, de preparar nosso alimento, de escolher o cardápio daquele dia. Eu comi arroz ontem, eu quero macarrão hoje, quero cuscuz. E aí, essa possibilidade de variar o cardápio, de ter acesso a alimentos diferentes, que muitas vezes nós é comidinha simples, é uma comidinha caseira, mas é comida, é alimento maravilhoso, maravilhoso. Muita gente daria tudo que possui, se possuísse, daria tudo pelo prato de comida, por um copo d'água, por um abrigo da chuva ou do frio, por um agasalho, um abraço de uma pessoa que ama, já que muitos foram abandonados à própria sorte na rua ou em algum local destinado a abrigar pessoas que não, entre aspas, não têm família, como orfanatos, abrigos para idosos. Então, nós devemos nos sentir felizes e gratos a Deus por toda a situação, por toda a condição favorável que nós temos, que nós possuímos. Então, quando temos essa situação diante de nós, de que nós não devemos ficar nos comparando, é claro, isso aí é contraproducente. Nós não devemos ficar nos comparando quem está abaixo, quem está acima de nós. Não é isso. Mas devemos ter a consciência que num planeta como o nosso, de dor e expiação, expiações e provas, em que o mal prevalece, em que a angústia prevalece, ter o necessário para sobreviver, como diz Kardec, já é condição de uma relativa felicidade. Tudo bem, não é felicidade total, não é felicidade plena, que só vamos experimentar em níveis mais elevados de evolução. Mas já é uma situação bastante positiva e feliz termos o necessário para vivermos fisicamente nesse planeta. Então, voltando à questão de pessoas que não sabem o que é o sofrimento, o que é o padecimento, Emmanuel fala no seu texto que muitas pessoas se comportam como crianças que perderam algum brinquedo favorito, por exemplo. É muito comum flagrarmos uma criança fazendo birra, caindo no chão, chorando, desesperada, porque uma peça do seu quebra-cabeça desapareceu, porque um dado brinquedo quebrou. Então, muitos de nós, já adultos, já bastante maduros, têm esse comportamento. Outros ainda, mais grave, nós podemos dizer, de forma muito mais grave, sofre porque não consegue atender aos seus caprichos. E muitos deles caprichos negativos. Ou seja, sofrem porque não conseguiram prejudicar alguém numa empresa para assumir o lugar daquela pessoa na empresa. Sofrem porque em dado momento não conseguiu provocar retaliação no outro, não conseguiu se vingar do outro, não conseguiu dar o troco. E isso provocou nele um grande sofrimento, porque enquanto ele não revidar um dado ato, um ato provocado por um desafeto, então
ele quer revidar, ele quer se vingar. E enquanto não acontece isso, ele sofre, ele se sente sofredor, porque só vai ter paz, só vai se sentir bem quando estourar, agredir, bater com mais força em quem bateu nele e assim por diante. Então, essas pessoas que se queixam muitas vezes da vida que levam, deveriam fazer urgentemente uma revisão bem grande da sua maneira de apreciar a vida, já que a vida ela demonstra a todo instante que existem situações necessárias, mas que são situações muito mais dolorosas, muito mais desafiadoras que as nossas. E que nós temos inúmeras oportunidades de sermos úteis a Deus, de sermos instrumentos da paz, como dizia Francisco de Assis, que rogava a Deus a oportunidade de ser um instrumento da paz divina aqui na Terra. Enquanto muitos são e até gostam de ser instrumentos de dor, instrumentos de angústia, instrumentos de sofrimento, instrumentos que provocam lágrimas ao invés de enxugá-las. E isso, lamentavelmente, é uma exibição do quanto nós ainda precisamos evoluir, do quanto o ser humano ainda precisa se melhorar. Falamos de Jerônimo Mendonça até agora, e agora vamos falar de um segundo personagem, para nós muito marcante, infelizmente pouco conhecida no cenário espírita, infelizmente, mas não é de se cansar de citar o nome desses seres maravilhosos que chegaram até aqui para nos dar exemplo, nos dar força e impulso para superarmos as nossas limitações. E aí perguntamos novamente, assim como nós perguntamos o que esperar de um tetraplégico, cardiopata, cego e que estava sofrendo ali no leito de hemorragias frequentes, o que esperar do Jerônimo Mendonça? Agora também vamos propor um outro questionamento. O que esperar de uma mulher negra, final do século XIX, entrando pelo início lá do século XX, analfabeta, moradora, uma pessoa em situação de rua, morando pelas ruas, correndo pelas ruas, gritando, muitas vezes sendo agressiva, sendo conhecida como louca. O que esperar de uma pessoa nessa situação, de uma mulher nessa situação? E aí estamos falando de quem? Estamos falando de Benedita Fernandes, uma personagem maravilhosa no contexto espírita do mundo mundial. Ela, envolvida nessas situações que nós citamos agora, negra, mulher, analfabeta, médium poderosa, mais descontrolada, padecendo de obsessão e vivendo ali nas ruas, sendo presa com muita constância. O que esperar de uma pessoa dessa? Será que podemos esperar que ela construísse um hospital? Que ela construísse escolas, creches, orfanatos? Será que poderíamos esperar dela uma situação de exemplo na sociedade, de movimento em torno da caridade de toda uma comunidade, de toda uma cidade no interior de São Paulo? Será? E foi isso que ela fez.
ela movimentou inicialmente a atividade de lavadeira de roupa, atividade que ela também começou a exercer, e junto a essas mulheres humildes do povo, ela conseguiu construir tudo isso que nós falamos agora. Centro espírita, escola, hospital, obras que até hoje existem, até hoje funcionam. E é um exemplo de vida, é um exemplo que nós devemos seguir, de uma pessoa que tinha tudo para se dizer derrotada, para se sentir completamente inferior ou infeliz. E não uma pessoa como ela, que vivia sorrindo, vivia de bem com a vida e que sempre encontrava uma maneira de estender ajuda a crianças abandonadas, aos loucos, né, os irmãos que eram tidos como loucos. Ela própria viveu a experiência da loucura mal compreendida, que na verdade era a mediunidade que não estava ainda disciplinada, não estava educada. Então muitas pessoas da situação semelhante à dela, e ela, o que ela fez? Em retribuição a tudo aquilo que ela recebeu de Deus, de ajuda, de orientação, das pessoas que a apoiaram, que deram a ela um norte, uma orientação. Então ela retribui de que maneira? Amparando, convidando os abandonados a serem abraçados por ela. Então ela é aquele exemplo maravilhoso de espírito que veio até a Terra para nos dar o testemunho da grandeza de Deus. Então, inúmeros outros personagens, como o próprio Chico Xavier, que muitas vezes falou que o que ele era naquele momento, a figura que nós conhecemos de Chico Xavier, representa o resultado de ações muito rigorosas de perseguição, de humilhação, de preconceito, e que Chico via nisso uma forja, um forno ardente em que ele estava sendo ali moldado moralmente para se tornar o gigante que ele se tornou, o exemplo de vida que ele sempre nos deu. Então, sempre no caminho daquele que pretende seguir Jesus, isso aí é uma afirmativa. Todos aqueles que querem seguir Jesus, que assumem a proposta de Jesus de divulgar o Evangelho, de divulgar a paz, de lutar pela luz, pelo amor, pela verdade, pelo equilíbrio. Então, que combate o preconceito, o orgulho, a vaidade, que está sempre ao lado daqueles que estão sendo perseguidos, que estão sendo humilhados, que fazem parte das chamadas minorias, dos invisíveis aqui na Terra. Podemos ter certeza, o caminho dessas pessoas ele é recheado de oportunidades de crescimento, que o olhar desatento chama de problema, chama de sofrimento, mas que aquela pessoa, ao reconhecer a grandeza de Deus, entende que nada mais são do que oportunidades que são dadas por Deus para o enriquecimento, para o crescimento espiritual daquele momento. Richard Simonetti fala uma coisa interessante: nós somos conhecedores do seu bom humor, da sua maneira despojada, daquela maneira bastante simples e objetiva de falar e de escrever. Então, Simonetti ele fala que não conhecia, por mais que fosse uma pessoa de fé, uma pessoa ligada à religião e um espírita bastante ativo, ele nunca conheceu um espírita ou qualquer outro membro de filosofia, de religião, que recusasse anestesia.
Então, diante de um procedimento que tem relação com a dor, algum procedimento cirúrgico, odontológico, enfim, ele não conheceu. Pode ser que tenha, mas ele não conheceu um espírita, uma pessoa que recusasse a ação da anestesia. E por que ele dizia isso? Porque passa na mente das pessoas que espírita, que cristão, que as pessoas que seguem Jesus, elas gostam de sofrer, elas querem sofrer para ter mérito, para ter realce no seu trabalho. É um engano terrível, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter dificuldade na vida, ninguém nasceu para isso, inclusive. Como diz Divaldo Franco, ninguém nasce para sofrer, nós nascemos para aprender, nós nascemos para crescer. E para tal precisamos amar. Então a condição prioritária para aquele que quer crescer, que quer elevar-se aqui na Terra, é a condição do amor. É a ferramenta mais poderosa e eficiente para aquele que pretende fazer da Terra um laboratório, uma oficina em que ele possa trabalhar as suas imperfeições e dedicar-se a ajudar as pessoas que também precisam, e precisam mais do que ela, de crescimento e de melhoria espiritual. Então, já nas linhas finais, lá da mensagem de Emmanuel, nesse capítulo, ele fala da questão de que Deus é grandioso. Deus é magnânimo e justo. É bom ter isso na nossa mente. Que Deus, ele é todo amor, todo justiça, todo perfeição. Então, começamos a entender melhor aquela passagem de Jesus que fala que vós, sendo maus, ele se referia aos fariseus, aos saduceus e a todo aquele conjunto de pessoas que estavam sempre aí por perto, uns seguindo, outros perseguindo Jesus, mas ele aproveitava que até mesmo os perseguidores teriam a oportunidade de ouvir e de aprender com ele. Então ele fala que mesmo sendo eles pessoas tão más, tão perversas, sabiam dar boas dádivas aos seus filhos. Ou seja, o filho pedia pão. Ah, não, eu sou muito mau, vou dar para o meu filho pedra. Não, dava pão. O filho pedia um ovo. Aí eu dou uma serpente. Não, eu dou ovo. Então ele falava, vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, se esforçam para dar o melhor para o filho, para alimentar, para dar prazer, alegria para o filho. Imaginemos Deus também como Pai, mas um Pai numa dimensão perfeita, numa dimensão todo-poderosa. Então imaginemos o que Deus seria capaz de nos dar. É claro que tudo do bom e do melhor, e além, muito além daquilo que está na nossa expectativa. Então, é nesse ponto de vista que Emmanuel começa a encerrar o seu texto, apontando Deus como magnânimo, como justo. Assim sendo, tudo que vem dele, tudo que Deus permite para a criatura, se baseia na justiça e se baseia em sua grandeza, em seu amor incondicional e infinito. Então, tudo que ele nos dá com o propósito de nos ajudar. Tudo aquilo que ele permite que nós passemos, ele permite porque sabe que nós somos capazes de passar, nós somos merecedores de passar e nós temos a necessidade de passar.
Então, não estamos à toa passando por aquele momento. Machuca, incomoda, ele aparentemente nos destrói, mas ele está ali destruindo, ele está moldando, como naquela situação que nós falamos de Chico Xavier, na forja, a dor como sendo uma forja para tirar as impurezas de nossa alma, para poder reconstruir as fibras da nossa moral, do nosso pensamento, da nossa inteligência, com o fim de nos aperfeiçoar, de nos dar uma revisão, uma releitura da vida. Porque é dessa forma que vamos superar aquilo que nós hoje elegemos como dor. E dor sendo entendida como um recurso de Deus para nos despertar para algo que até então, por outros caminhos e por outros mecanismos, nós não tínhamos ainda percebido ou nos sensibilizado para perceber. Aprendemos isso quando chegamos na doutrina espírita. Se não aprendemos pelo amor, aprenderemos com certeza pela dor. Então, são duas molas propulsoras da evolução humana. Primeiro vem a proposta do amor. Mas muitas vezes nosso espírito teimoso, ignorante, o nosso espírito endurecido, ele não aceita aprender pelas páginas, pela mão do amor. E prefere, por incrível que pareça, prefere experimentar a dor para poder entender aquilo que antes, sem sofrimento nenhum, poderia ter sido aprendido. Então, Emmanuel encerra o seu texto com duas linhas bastante significativas, que é não temer de forma alguma o que vamos poder sofrer ao longo do caminho, ao longo da estrada escolhida. Não só não temer, como não nos surpreender, porque fatalmente a dor vai nos visitar, porque vivemos num planeta em que falar de amor, falar de paz, de equilíbrio, de entendimento, de aceitação, de empatia, de resiliência, essas palavras incomodam os sistemas e os interesses de muita gente. Fere os objetivos inescrupulosos de muitos. Assim como Jesus enfrentou aquelas pessoas que tinham interesse financeiro na fé, que tinham interesse em explorar a boa vontade das pessoas, a pobreza, a fome, a miséria moral e física das pessoas. Então Jesus, quando ele propôs a boa nova, quando ele trouxe a sua mensagem de que todos nós somos filhos de Deus, que os mais fortes, os mais ricos, têm a obrigação de amparar, de proteger, de apoiar os mais fracos, de sustentar aqueles que estão passando privação. Então, quando ele começou a dizer isso, alertando para o futuro, já que nós não viemos para a semente, nós viemos aqui para a Terra numa passagem bem rápida. E essa passagem deveria ser marcada por uma semeadura de boas situações para o futuro. E foi isso que ele explicou nas suas parábolas, e dentre elas a parábola do semeador. Porque quem semeia, semeia para o futuro. Semeia na esperança de que aquilo que está plantando, daquilo que está espalhando, germine e frutifique e alimente a si mesmo e aos outros que estão à sua volta. Essa é a esperança de quem semeia. Essa é a expectativa de nós todos que estamos aqui nesse momento.
Nós, enquanto trabalhadores de Jesus, enquanto trabalhadores da doutrina espírita, aqueles que estão recebendo e abraçando o compromisso, a responsabilidade com a palavra, com a divulgação dos ensinos dos Espíritos, o ensino de Jesus, devemos ter a consciência que vamos passar por situações difíceis. Porque se o Mestre passou, quem somos nós para dizermos que não vamos passar? Vamos sim. Então, padecer, que é o título geral do tema de hoje, na verdade, podemos alterar, sem nenhum prejuízo de significado, como aprender, como crescer, como trabalhar a nossa estrutura para sermos maiores, para sermos melhores, para sermos superiores, principalmente a nós mesmos. Que Deus ilumine a cada um aqui presente, que possamos ter a oportunidade futura de estarmos juntos, ao vivo, e que a saúde, a luz, as bênçãos divinas recaia sobre cada um, sobre o lar de cada um de nós nesse momento, nos protegendo, nos orientando, nos guardando de todo o mal. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se assim Deus permitir.